Nosso estudo dessa manhã de sábado, hoje 2 de maio de 2025. Agradecendo a Deus, nós agradecemos a Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade de estudo da doutrina espírita no livro Missionários da Luz. Nós estamos no capítulo 18. Vamos fazer a nossa oração da manhã, pedindo a Deus, nosso Pai, que nos ampare, aos benfeitores espirituais que nos instruam através das intuições, que nós possamos ter um estudo bastante profícuo, que nós possamos desenvolver o aprendizado necessário para que essa caminhada na Terra que seja de maior proveito no sentido de transformações, que é o que buscamos, uma das razões que estamos encarnados, né? Nos desenvolver, contribuir para que cada dia mais as transformações ocorram em nossas vidas e nós tornemos pessoas melhores. Que a sua paz, Senhor, permaneça entre nós. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Na semana passada nós iniciamos esse capítulo 18. O título é Obsessão. Obsessão. Nós estamos já terminando o livro Missionários da Luz, né? Esse é o 19, já é passes, né? Daí já conclui. Daí nós já vamos partir para outro livro. São só 19 capítulos? 19 capítulos. Passe, daí próximo. Não Nós, sabia. Achava nós, que tinha quase uns 30 capítulos. não, estamos no finalzinho já dele. Estamos terminando. São Então, capítulos grandes. Pois não, pode falar. Capítulos grandes, né? São capítulos grandes e bastante informações. Nós tivemos um estudo muito bom. Para mim trouxe muitas informações novas, até que eu desconhecia. Essa vivência no mundo espiritual, né? Que a gente tem mais a visão de encarnados, né? E o André Luiz ele traz essa visão de como que funciona no plano espiritual. As comunicações, as limitações das comunicações, né? Por que a mensagem trazida pelos espíritos, às vezes aí com algumas diferenças que a gente às vezes até tem dificuldade de identificar e falar, mas será que é fulano mesmo, né? Será que é o meu querido que está falando mesmo? Porque ele está usando uma linguagem diferente, né? Nós passamos a entender um pouquinho mais sobre essa influenciação do próprio médium, influenciação também dos mentores, que filtra também essas mensagens de acordo com a necessidade. Então, tudo isso são informações que fortalecem em nós o entendimento do mundo espiritual e traz também essa vivência, né, no plano espiritual, e a gente passa a perceber que o desencarne é uma mudança tranquila, né, quando a gente põe esse entendimento, né, não é uma coisa assim tão traumática como a gente sempre encara. É claro que o desencarne sempre causa saudade, comoção, né, mas a gente passa a entender um pouquinho mais. Eu acho que consola muito esse entendimento do mundo espiritual. Ele desencarne, ou de longe, nunca está preparado para ele, né? Não. Ontem mesmo, nós fomos no velório de uma nossa amiga, de velhos tempos. Ela é mais nova do que eu, 4 anos. Estava preparada já para fazer uma bariátrica, disse que fez exames, tudo, o coração está perfeito. Ia fazer uma redução de estômago. E deu um infarto fulminante. E não tinha problema nenhum de coração, não tinha passado no risco cirúrgico. Você vê. Então, o dia e a hora, ninguém prevê. Ninguém prevê. E era o momento dela, né? O momento Pois dela é. partir. Não foi procurado pelas mãos dela. Essa não foi suicídio, foi
porque chegou o dia. Chegou o dia. Então nós estamos sujeitos a essas intercorrências, né? E causa sempre, né, uma comoção, né? A gente é muito apegado a esse planeta, a esse corpinho, né? A gente ainda é muito apegado. A gente não quer sair daqui, não. A convivência física com os familiares, com os amigos, a gente ainda tem essa dificuldade. Mas eu penso que cada dia mais nós estamos caminhando para essa consciência, que o plano espiritual, que a pátria espiritual é verdadeira. Né? Que essa aqui é uma passagem, que a gente está aqui e que a gente deve aproveitar o melhor possível daqui. Então, nesse capítulo, nós estamos falando sobre obsessão. Né? Então, eles estavam num trabalho de desobsessão, né? Um trabalho de desobsessão. E o André Luiz, como sempre, estava ali tirando algumas informações, até para passar para nós através dos seus livros, mas para o seu próprio aprendizado. Ele foi um cientista aqui na Terra e carregava consigo essa curiosidade científica de entender melhor. E ele perguntou sobre a mediunidade, né, nessa questão da obsessão, se todo obsediado, né, aquele que está lá, vítima, a gente até não usa muito essa palavra vítima, porque é uma troca, não se sabe quem é vítima e quem não é vítima nesse conluio, nessa relação entre o espírito obsessor e encarnado. Mas perguntando se toda pessoa que está sob essa influenciação do espírito, se ele é médium, né? Naquela acepção legítima do termo. Né? Eu imagino que quando ele fala acepção legítima do termo, ele deve querer dizer sobre o médium ostensivo, né? Aquele médium que fala e ouve sobre. E então ele falou que sim, todos somos médiuns, ele falou, inclusive nós aqui desencarnados somos médiuns uns dos outros. E nós vimos no decorrer do livro mesmo, e em outros livros anteriores, como Os Mensageiros, que há essa comunicação mediúnica de desencarnados para desencarnados também. Né? Eles também usam essa questão. Né? Então, e obsediado, ele é um médium, só que ele é um médium enfermo. Né? Ele está sofrendo uma influência ruim, né? que traz problemas para ele. Então, entre essas questões, né, várias outras foram colocadas durante esse momento, né, que eles estavam tendo, né, e aí nós também tomamos conhecimento que ali tinham 5 enfermos, 5 pessoas que iam passar pelo tratamento, nesse tratamento de desobsessão. E ele esclareceu, o Alexandre estava esclarecendo ao André Luiz, que desses 5, apenas uma jovem tinha possibilidades, ali apresentava assim, uma condição melhor para ser atendida, né, e conseguir sair daquela influência de obsessão. Né? E André Luiz ficou surpreso com essa informação, falou, então ela é uma privilegiada, é isso? Ela tem uma proteção diferente. Aí ele falou, não se trata de proteção, mas de esforço próprio. Né? Ela tem um comportamento diferente, né? com relação a essa influência. Ela tem uma vontade, tem uma autoeducação, né? Ela tem uma disciplina de si mesma, então ela trabalha melhor essa questão interna no governo de si mesmo, do próprio lar, para poder sair com mais facilidade dessa processo obsessivo. Então ele estava explicando, né, a necessidade que tem o enfermo para se curar. Até na reunião passada, a dona Lalinha colocou muito bem, né, que até isso se aplica também aos enfermos físicos. Né? Se a gente não tem boa vontade de se curar, a cura se torna muito mais difícil, em alguns casos até impossível. Né? É preciso que o paciente queira se curar, que ele volte
que ela tem essa vontade. E no caso da obsessão, né, tem alguns encarnados que eles convivem muito bem com o obsessor, né? Eles ali é uma troca, né? E nas viciações, por exemplo, né? Eles estão ali muito confortável, sentindo, né? Acreditando-se muito confortável naquela relação de troca e é muito difícil às vezes para desvincular o espírito obsessor do obsediado. Ele chama o obsessor às vezes, né? Ele chama o espírito para a convivência porque ele tem uma afinidade muito grande com aquelas dificuldades que o obsessor apresenta. E essa jovem, ela apresentava um comportamento diferente com relação aos demais, aos outros quatro. Então ela tinha presente em si mesma a prece, né? Ela estava sempre em oração, buscando recurso, ajuda dos benfeitores, né? De Deus através da oração. Ela tinha um autodomínio, né? Buscava esse autodomínio, né? Para não se deixar se dominar, ser influenciada pelo espírito. E ela usava também recursos de meditação. Então, tudo isso contribuía para que a cura dela, né, acontecesse. Então, a gente vê que esse processo de cura não é um milagre, né? É um esforço da pessoa também. Até nós lembramos que, né, nas casas espíritas, quando vai fazer o tratamento de desobsessão, né, há toda uma recomendação, né, desde do diálogo fraterno com o paciente até a orientação para que mude algumas práticas, como implante o culto cristão no lar, faça a frequência à casa espírita regularmente para ouvir as palestras, participa de cursos, leia alguns livros, né? Tudo isso para poder contribuir para que ela saia disso aí. E ali entre os cinco também ela colocou também uma outra situação de dois jovens que estavam uma situação assim que ele descreve assim, pareciam completamente imbecilizados. Então, aqueles que estavam assim como um zumbi, né? Já vi um filme de zumbi, aquela pessoa assim que você fala com ela não atende, né? Ela não, não consegue se desvincular. Então, ela estava mesmo subjugada pelo espírito, né? E os espíritos no outro plano estavam sob enorme agitação. E a pessoa ali, né? Estava assim muito estava imbecilizado, né? Estava sob domínio, aquelas duas pessoas, dois irmãos até, né? Que estavam sob essa situação. Enquanto que aquela jovem estava mais tranquila, né? Aguardando o momento de ser atendido, e os outros estavam assim como fora do ar. Então estava numa situação bastante complicada. Aí também mostrou, né, foi descrito também que a maioria dos espíritos desencarnados que ali estavam, os benfeitores, para auxiliar no trabalho, eles não eram vistos pelos espíritos na situação de obsessores. Eles não conseguiam perceber a presença do Alexandre, do André Luiz e de outros tantos que estavam ali para auxiliar na magnetização, na melhoria do ambiente, né, na questão também de impedir que os espíritos tivessem comportamentos inadequados e prejudicasse aquele ambiente. Então estava todo um ambiente preparado, mas que boa parte dessa situação, os próprios espíritos obsessores ali, eles não percebiam. Então chegou ali dois espíritos, né, que ele classificou ele como nossos intérpretes, disse o Alexandre, né, que eram aqueles espíritos que iriam conversar com os desencarnados. E esses sim passaram a ser vistos, né, pelos espíritos que iam conversar com eles. Até os espíritos falaram, chegou os pregadores, né? Estão chegando.
tomara que não venha com exigências. Não gostavam muito dos pregadores, porque eles se sentiam confortáveis naquela condição de assédio aos encarnados. E aqueles espíritos, entre as pregadores, eram que iam tentar tirar eles, né, do vínculo com os encarnados e levar eles para tratamento no plano espiritual. E ele dizia assim: nós não estamos querendo conselhos, né? Você dá água àquele que tem sede, que pede água. Se você não está pedindo, por que eles vêm aqui falar com a gente? Então eles estavam nessa situação. Aí eles começaram a conversa, né, com os espíritos, né, esses tais pregadores, e começou com uma senhora, né, um espírito de uma senhora que estava ali também assediando uns dos enfermos, né, estava ligado a um dos obsediados, daquele da condição de idiotia, que ele usa até esse termo, idiotia, imbecilizado ou idiotia, que são aqueles que estavam sob um domínio mais forte dos espíritos desencarnados. Então ele conversou falando: como é que a senhora está, né? Está melhorada? E ela explodiu em pranto, né? Chorou bastante e ele se recomendou que se acalmasse e tal. Ele lembrou a ela que ela não devia abrigar dentro de si pensamentos de ódio, que ele estava ali numa situação de vingador, ela queria se vingar, né, daquela pessoa que estava ali, né, de um dos encarnados. Eram dois irmãos, né, que estavam na situação, que estavam completamente sob domínio desses obsessores, e ele estava recomendando, então, que ela saísse dessa sintonia do ódio. A cólera perseverante constitui estado permanente de destruição. Então, ele estava tentando, buscando levar aquele espírito à consciência de que esse estado de cólera fazia mal para ele, primeiramente. É claro que trazia prejuízo para o encarnado, mas ele estava vinculado, né? Ele estava prisioneiro daquela situação pelo ódio, né? O ódio nos aprisiona. Justamente, eu tenho ódio daquela pessoa, não quero nem ficar perto dela, mas eu acabo ficando perto dela o tempo todo pelos laços do ódio, né? Aqui encarnado também nós fazemos isso. Quando nós não temos o perdão dentro de nós, ainda que a pessoa mora está no outro estado, a gente está sempre perto dela pelo pensamento. Ela está sempre presente dentro de nós, porque a gente guarda mágoa, ressentimento, ódio. E é nesse sentido que o espírito estava conversando com ela, que ela não vai conseguir a paz íntima enquanto ela permanecer nesse estado de ódio. E ela dizia: não, é impossível, eu não consigo me livrar desse ódio, eu quero vingança, eu quero justiça, né? E esse homem me afrontou, eu era uma mulher que tinha grandes sonhos, né? E ele me lançou a corrupção, escarneceu da minha sorte. Aqui não esclarece direitinho o que ele fez com ela, né? Mas a gente pode imaginar que de repente lançou ela à prostituição ou alguma coisa assim, né? Que ela dá um indicativo, né? Que o ideal dela de mulher, né, foi corrompido por ele. E ela dizia: não é justo que ele pague, né? Que ele pague agora pelo que ele fez, né? Você não diz que Deus é justo? Se Deus é justo, ele tem que ser punido, né? E então eu vejo assim, né, que Deus, para fazer justiça, tem que castigar, né, essa pessoa que fez alguma coisa contra mim. E aí por mais que a pessoa ali, né, o espírito, tentasse convencer, você veja que está acontecendo uma doutrinação de espírito desencarnado para espírito desencarnado, né? Então isso nos ilustra que quando acontece o trabalho de desobsessão e que o doutrinador ou o dialogador fraterno, né, aquele que faz o diálogo, estabelece o diálogo com o desencarnado, e ele é encarnado, o espírito já está mais ou menos preparado para receber as orientações e as mensagens. E ainda assim, né, a pessoa que está fazendo aquele diálogo fraterno, ele também está sob intuição, sob influência de benfeitores que está muitas vezes intuindo palavras para que ele fale, use a palavra certa
né, para convencer aquele espírito que ali está. Então, ele dizia assim, e se fosse o senhor, né, o senhor que está aqui tentando me convencer a não fazer justiça, fosse a mulher que sofreu tudo isso que aconteceu. Se você tivesse na minha situação, põe-se no meu caso, como é que você procederia? Você ia desculpar as pessoas que fizeram tanta maldade contra você? Né? Você ia perdoar? É, esquecia para sempre todo o mal que lhe foi feito, né? E anestesiar os sentimentos, né? Com sentimento de caráter. Eu não acredito nisso, né? Ninguém na situação que é da minha, porque passou pelo que eu passei, teria condições, né? Eu posso até perdoar. Há condições para perdoar, mas há condições. E a condição é que ele pague. Pague por isso. Depois que ele pagar por isso, pela infelicidade que ele me causou, ele me felicitou e voltou ao mundo. Agora está numa vida boa, aí, vida regalada, diz ela, né? Considerações sociais e tudo mais. E, e o que me deve, né? Eu tenho que pagar o que me deve. Então ela estava muito irada, né? Porque achava que a pessoa que fez mal para ela estava no bem bom, aqui encarnada, tranquila, serena, e ela ainda sofrendo pela lembrança do que ela passou na mão daquela pessoa, né? Então, percebe-se, né, que aquelas situações que nós vivemos aqui na Terra, nós carregamos conosco. Situações boas, boas lembranças. Situações ruins, lembranças ruins e muito ódio, muito mágoa, muito ressentimento. E que se alguém, como esses intérpretes da, do Evangelho de Jesus, né, não vem até nós, né, e nos esclarece e nos convence que o melhor caminho é o caminho do amor, do perdão, a gente permanece preso a essa situação de ódio, de mágoa, de ter desejo de vingança. E daí ele fala ainda assim, ó, que os acontecimentos, né, disso, né, tem parte, né, ninguém é inocente nessa história, né? Nós estamos num mundo de prova e expiação e de todos nós temos os nossos defeitos também, né? Então ela também tem algumas questões a resolver, né? Ela não, talvez não se lembre, mas ela tem problemas também, né? Que ela deveria reconsiderar, né? Então, até ele usa aqui de uma metáfora, uma analogia, dizendo, não podemos evitar que a ave de rapina cruze os ares sobre a nossa fronte, mas podemos impedir que faça ninho em nossa cabeça. Então, as influências, as tentações, os convites, né, para as práticas equivocadas, elas existem, mas nós cedemos porque nós queremos, pela nossa vontade, né? Então a gente não precisa deixar que essas influências nos dominem. E assim também no campo espiritual, né? Nós não somos vítima. E ela começou então a se melindrar. Foi aí que nós paramos na semana passada até. Ela começou a se sentir ofendida, né? O espírito ali, né? E falou, você está querendo fazer pregação religiosa para mim. Eu estou à procura de justiça, né? E você não, aí ela entrou, né, na questão. O Jesus não falou também, né, de justiça, né? Bem-aventurados justos, porque serão saciados, né, na justiça. E então ele falou, aí a pessoa falou, justiça, né? Justiça. Quantos crimes se efetuam no mundo em nome da justiça? Quantas coisas equivocadas? Quantos homens e mulheres que procurando fazer justiça sobre si mesmo, nada mais faz do que incentivar a tirania do eu, né? Eu sou mais importante, acaba é, fazendo mais mal, né, do que realmente a justiça. Aí a irmã está falando sobre Jesus, sobre o nosso divino mestre. Mas que justiça que ele pediu quando ele estava sobre a cruz, né? Sendo crucificado, torturado, morto, né? Que justiça foi que ele apresentou?
Então a irmã não deve esquecer que o Cristo nos deixou normas que a gente não deve esquecer, né? Então a justiça, a gente sempre quer justiça para nós, né? E os outros, né? E a coletividade, né? Então Jesus pede a suprema renunciação. Então foi trazendo, né, as lições de Jesus para que ela se modificasse, né? Falou que Jesus, ele não considerou a justiça dos homens, a justiça aqui da terra, quando ele estava sendo torturado e tudo mais. Ele preferiu a justiça de Deus, né? Justiça de Deus. O seu evangelho o tempo todo ele lembrava disso, né? Que Deus é justo, né? Que nós temos que esperar a justiça de Deus. Muito bem. Quer fazer algum comentário, dona Lalinha? Parece que hoje é só nós dois mesmo. Pois Deus, na sua infinita misericórdia e justiça, cabe a Ele fazer o que for necessário. Nós não temos que pedir nada para Ele fazer justiça para um, justiça para outro, justiça para aquele outro. Não, não precisa. Ele, por si só, já sabe o que é de ser feito, o que há de ser feito. Porque a gente, além de tudo, a gente tem que pedir apenas que Deus lhe dê misericórdia e paz, né? Porque para aquela pessoa que está daquele jeito. Tem uma misericórdia dele e dá paz de espírito. Porque a pessoa fica com aquela mente muito perturbada, pedindo misericórdia, pedindo justiça, pedindo essas coisas, é porque não tem ainda entendimento suficiente da plenitude de Deus, né? Porque quem tem conhecimento da plenitude de Deus não precisa estar pedindo justiça, não, porque Ele é a própria justiça. Para que eu vou pedir justiça se Ele é a própria justiça? Se alguém faz algo de errado para mim, eu não vou pedir justiça, não. Eu vou pedir a piedade divina para aquela pessoa que fez aquilo, para ter piedade, não é de justiça. A gente tem que lutar para ter o coração mais limpo. Quando alguém faz algo de errado com a gente perdoar de coração mesmo e pedir a Deus que sempre ilumine aquela pessoa para que ela aprenda cada dia mais da justiça divina, né? Porque se a gente for pensar nessa questão mesmo, né, da palavra justiça, né? O que é justiça, né? A gente tem dificuldade até de entender o que é justiça, né? Justiça é olho por olho e dente por dente. É a justiça que eles querem. A justiça que pede é isso. Que é uma Você vingança, né? você matou alguém, não, tem que matar ele. Você bateu em alguém, tem que bater nele. Se ele fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro, tem que fazer o mesmo. E isso não é justiça. Não é justiça isso. Então, a gente tem dificuldade, né, de saber. Então, olho por olho, né, de antigamente, ainda é o que a gente tem ideia mesmo, como a senhora disse, de justiça, ainda tem dentro de nós. Naquela época precisava do olho por olho, dente por dente, porque o povo era ainda muito pagão, né? O povo era pagão. E antes do olho por olho, dente por dente, era uma confusão geral, né? Que daí alguém matava alguém da família, ele ia lá matar a família inteira. Pois é. Colocou Então, um pouco de limite, né, nessa questão, né, um pouco de limite. Então, é que precisava naquela época. Agora, Jesus veio e trouxe o perdão. Perdão. A justiça só cabe a Deus, né? Nós não temos condições de entender ou de fazer justiça, né? Então, as leis da terra, elas ainda estão buscando, né, uma forma de controlar um pouco mais, né, o ser humano. Mas, através desse controle, acaba cometendo atos que não é justiça, né? Aprisionar uma pessoa, torturar, às vezes, nas cadeias, como acontece na justiça, né? Muitos que ainda não entendem falam assim que Deus é justiça. Sempre eu falo assim, Deus é justiça, com amor. Com misericórdia, com amor.
Ele pode ter justiça, mas é com amor. Não é que é a justiça brava, que bateu, levou, não. Então, ele dá oportunidades. Então, tem uma passagem acho que no livro dos Espíritos, né, que lembra essa questão, né, da ideia do pai, né? Deus é pai. Então, daí ele faz uma comparação com o pai terrestre, né? O pai terrestre, quando a pessoa, quando o filho, né, comete equívoco, né? Ele corrige, ele orienta, ele ensina, até às vezes aplica algumas penalidades. Mas quando o filho já aprendeu, ele não fica ali torturando o filho depois de aprendizado, né? Então, Dá oportunidade para ele, né, para ele aprender mais. então a Deus gente. é com amor. Aí ele fala bem assim: se o pai terrestre, que é todo cheio de defeito, ainda tem essa ideia, né? Quando o filho aprendeu, ele já deixa de atuar, né, na correção. Imagine Deus, né? Que é muito, que é todo amor, todo bondade, né? Então É. é muito diferente a justiça de Deus. Não tem nada a ver com aquilo que nós entendemos de justiça, né? E feliz daquele que não guarda mágoa no coração, que não tem essa ideia de justiça. Então, e a mágoa também é uma aplicação da justiça, né? Porque quando aquele que está com mágoa no coração, ele está sofrendo, está se punindo, né? Que a mágoa é uma punição, né? A pessoa que tem É um pouquinho mágoa, diferente do ódio, né? o ódio também, né? Ela não está bem, né? Ela está mal consigo mesmo, né? A mágoa ela é um pouco diferente do ódio, porque ela é uma dor que a pessoa sente sem ódio, só com a indignação daquilo que aconteceu, né? A Mas mágoa está não muito perto do ressentimento, né? É sentir de é o novo. ressentimento. É o ressentimento que ele passa. E o É, ódio já passa, né? E o ressentimento é aquele sentimento assim que a pessoa me fez o mal. Às vezes ela já até se perdoou daquilo, já mudou de fase, né? Já não faz mais aquela maldade que ela me fez, né? Com ninguém mais. Já fez tanta coisa boa, né? Mudou de nível, né? Já está numa outra e eu estou lá alimentando o ressentimento e a mágoa contra uma pessoa que nem é mais do mal, né? Eu continuo naquilo, né? Lembrando, e daí continuo sentindo tudo de novo, né? Como uma feridinha, né? Que a pessoa de repente promoveu um corte meu aqui na minha face. Eu fico todo dia tirando a casquinha para que ele fique sempre vivo e lembrando, ó, tá vendo? Ó, ele me cortou aqui, ó. Tá doendo ainda, tá vendo? Tá doendo. Ó. Eu não deixo sarar aquela ferida que eu fico sempre ressentindo, né? Sentindo novamente. Porque eu não tenho perdão dentro de mim. Então, o ressentimento é mais ou menos isso, né? A gente não deixa aquela A mágoa, ferida ela cicatrizar. vem e passa, Odilon. Oi? A mágoa, quando ela não é tão grande, ela vem e passa. Agora, o ódio, eu acho que ele não passa fácil, né? Então, porque a O ódio, gente, ele é mais difícil de ser passado. a gente não deixa sarar, né? Acho que é É, Emmanuel que diz, né? O ódio é o amor enfermo, né? O amor que adoeceu. é endurecido. Que o amor Eu, está presente em tudo. uhum. Muito bem. Bom, então ela estava então nessa situação, né? Do olho por olho, dente por dente, né? O doutrinador ali, né? O espírito estava conversando com ela, lembrava de Jesus, né? Jesus dizia que está acima do olho por olho, da lei de Moisés. Agora ele ensinou a amar-vos uns aos outros. E, ao invés da justiça, o amor, né? Que é aquela de justiceiro, né? Jesus demonstrou que sempre heroísmo o ato de defender os que merecem, mas se absteve de fazer justiça para si mesmo, demonstrando que a justiça vem de Deus, né? Ele mesmo não se defendeu. Quando ele estava sendo penalizado ali, né, sendo
torturado e assassinado, ele poderia reagir a isso, né? Ele tinha poder, né, de manusear as forças, né, as energias, tudo para se livrar daquilo ali, mas ele se absteve disso aí, né? Mostrou o perdão e o amor. E aí o Alexandre estava ali também, né, auxiliando, intuindo a pessoa a falar, né, e ele estava falando, e aí ele estava explicando, né, que o trabalho de esclarecimento espiritual depois da morte entre as criaturas envolve muita atenção, muito carinho, e muitos espíritos, né, do plano espiritual se envolve nesse trabalho, né? Então a pessoa quando desencarna, ela não está como abandonada, ela está lá, né, sendo cuidado também, né? Quando ela se dispõe a aceitar muitas vezes, né, ele, eles vão lá e semeiam, né? Então sempre semeando boas sementes, né, aquelas criaturas desiludidas, né, que estão às vezes envolvidos sob tempestade, né, de ódio e angústia desconhecida. Então eles estão sempre sendo atendidos. Então ele passou, né, a falar bastante, né, nessa questão, né, dos perseguidores, né, que estavam ali, não só aquele obsessor que eles conversaram, né, mas que estavam ali também ao lado dela, auxiliando, né, para que ela fizesse aquele domínio, né? E aí ele esclarece também, né, que essas influências também elas atingiam os centros de energia orgânica da pessoa, né? Então não só a questão das emoções da mente, né, mas também a parte física. E ali então notava-se que a luta da vítima, né, que procurava resistir, mas era inútil, né? O obsessor ali ele usa até o termo, né, possessão completa, né, que Kardec até recomenda a palavra subjugação e não possessão. Então ele estava Uhum. completamente dominado, os dois. Ele não conseguia falar por si mesmo, né? Era o espírito, né, que estava ali dominando todo ele. E daí ela gritava, né? Ela não me venha ensinar o caminho do céu. Ela estava resistente àqueles conselhos sobre o Cristo, tudo, né? Ninguém vai deter o meu braço vingador, dizia ela, né? E aí ele dizia, não, minha irmã, nós não desejamos violentar a sua liberdade, meu irmão, né? Nós queremos que você entenda, né? Tranquilize-se, né? Mas tenha consciência que enquanto alimentar propósito de vingança, será castigado por si mesmo. Não é Deus que está te castigando, é você mesmo que está se punindo, né? Ninguém molesta a própria consciência, ninguém está molestando você, né? Senão a sua própria consciência, né? Você está preso, né, a essa pessoa, você está preso a essa dor, a esse ódio, né? Pelas suas próprias mãos, você que se aprisionou a ele, né? Então procura se livrar disso aí, né? Por você mesmo. E nunca, nunca, né? E, e, e ela, né? O Senhor prega a justiça, a virtude, a escravidão dos homens livres. O Senhor quer que homens livres sejam escravos, né? Acredita no direito de construir senzalas para humilhar os filhos do mesmo Deus, né? Então aí a gente já estava numa outra situação, né? Lembrando um outro espírito que estava obsediando uma mulher, que ela foi uma senhora que escravizava, né? Que era a senhora de escravo. Então essa mulher, dizia ele, foi perverso para todos nós, né? Então, além do meu esforço vingador, vibra o ódio outros corações que não a deixam descansar. Então, tem vários ex-escravos ali que estavam buscando, né, trazer a dor para aquela pessoa, aquela mulher que estava ali, né? E ele dizia assim: vamos persegui-la onde ela for. E ela, por simples capricho, ela vendeu minha esposa e meus filhos. Olha só, né? Foi
É uma situação comum, né? Na época da escravidão, né? Vender os filhos, escravo, esposa. E não é justo que ela sofra até que restitua essa dor, né? Que abrande a minha dor. Será possível que Jesus, o Salvador, aplaudisse o cativeiro, né? Tivesse de acordo? Aí a pessoa falou, né? O espírito lá, o mestre não aprovaria a escravidão. Contudo, ele recomendou perdão recíproco, sem o qual a gente nunca vai se livrar das nossas faltas, vamos ficar sempre preso às faltas. Qual de nós, antigos hóspedes da carne, conseguirá exibir um passado sem crimes? Todos nós já passamos por situações onde nós cometemos equívocos. Né? E neste momento, então, os olhos começaram a identificar a culpa de uma irmã infeliz. Ela estava ali, né, sob revolta, desequilibrada, né, e, e os espíritos estavam vendo ali, né, que ela também tinha responsabilidade sobre aquilo ali, né, que em outro momento, né, no passado, ela teria também feito mal, né, contra aquelas mesmas pessoas. E então André Luiz falou, não é melhor que a gente mostre essa realidade para ela do passado, né, que ela veja que ela não é tão inocente assim, para ela sair dessa perseguição, né? Então, mas ele não se convencia, né? Ainda que as pessoas ali falassem para ele, né? Ele não se convencia, ele, os argumentos ali tinham um certo efeito, mas ainda assim, ele dizia assim, para o mais fraco, as suas observações podem ser valiosas, mas para mim não, eu conheço, né? Eu sei que vocês estão querendo me convencer, né? A deixar de lado ele. Não vou abandonar os meus propósitos, né? Não, a minha situação não vai se resolver com algumas palavras, não, né? Eu tenho sim bom senso, né? Ele dizia que tinha bom senso, que ele acreditava no que ele estava fazendo, que ele precisava mesmo continuar aquele sentimento de vingança. Aí o espírito falava bem assim, o que você está pedindo, né, é legítimo, realmente você sofreu, né, mas essa cobrança eu não vejo vantagem para você. Você não vai conseguir ficar bem, né, com esse propósito de punir, de vingança, né. Aí você vai ficar sofrendo também, né? E daí ele conseguiu, como dizer assim, né? Você está dizendo que é tão esperto, né? Que sabe da sutileza da argumentação que nós estamos usando, mas está demonstrando que você não tem tanta sutileza assim, né? Que você que está em desvantagem com isso. E daí então ele foi ferido na sua vaidade, né? Ele calou-se e os orientadores, né, começou a trabalhar ele, né, alguma coisa assim. E aí o Alexandre considerou, não seria oportuno dilatar-lhe as lembranças, né, porque ele lembrasse do passado, que não conseguiria, aí ele falou bem assim, né, ele não conseguiria compreender, né, o Alexandre disse, né, não conseguiria compreender. O André Luiz, aliás, pediu, né, para que dilatasse as lembranças dele, e o Alexandre falou, ele não vai conseguir, ele não conseguiria compreender. Antes de maior auxílio ao seu entendimento, é necessário que sofra. Olha só, né? Infelizmente, às vezes nós precisamos passar pelo sofrimento para despertar, para a consciência. No caso dele ali, não adiantava mostrar o passado para ele, de que ele já foi mal e tudo mais, que ele não ia se convencer. É aquela velha questão, né? Por mais que se mostre a realidade para alguns de nós, a gente continua acreditando naquela ilusão, naquela mentira. E aí o André Luiz observou, né, que a obsediada estava cercada de entidades agressivas e o corpo dela, né, era
como uma habitação, né, daquele perseguidor mais cruel que estava ali e que ocupava de todo o organismo dela, né, desde o crânio até os pés, estava tudo ligado com aquela energia molecular, né, com os fiozinhos assim tenuíssimos, né, fiozinhos fininhos, né, que unia ambos ali, né, o obsessor e o obsediado. E o quadro psicológico, né, apresentava ali um quadro psicológico de satânica lucidez, olha o termo que ele usa aqui. Quadro psicológico de satânica lucidez. A desventurada mulher mostrava aos colaboradores encarnados a imagem oposta, revelando angústia e inconsciência. Estava ali totalmente presa. E ela dizia assim: salve-me do demônio, salve-me do demônio. Ela estava gritando ali, gritava sem cessar. Quando, e, e os companheiros ali da mesa, encarnados, né, começaram a ficar assim, bastante sensibilizados com aquilo ali, comovidos com isso. E ela dizia assim: meu Deus do céu, quando vai terminar o meu suplício, né? E os olhos ficavam assim totalmente abertos, como aquele olhar assim, né, de loucura mesmo, como vendo aqueles inimigos invisíveis que estavam aqui ao lado, e falava: chegaram todos do inferno. Então ela estava vendo ali, tem uma visão horrível, vendo criaturas horrendas ali. Ela dizia assim: estão aqui, ai, 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 estão aqui, estão aqui. E soltava gemidos, né, longos. E aí ela falava bem assim: essa senhora apresenta um caso doloroso de possessão, né, que é a subjugação, que nós usamos o termo. Diz que desde a infância ela era perseguida pelos adversários de outro tempo. Durante aquele período da infância, né, a vida de solteira, ela estava sob a proteção ali da família, dos pais, então ela não conseguia, os influenciadores, os espíritos obsessores, não conseguiram dominar ela completamente, né? Então essa influência era bem pouca. Aí ela não era quase que perceptível para a pessoa. Mas, no entanto, quando ela casou, que ela se tornou adulta, ela recebeu então mais sacrifícios, mais responsabilidades no lar, e aí ela se tornou mais fragilizada ao acesso desses obsessores, né? E após o nascimento do primeiro filhinho dela, ela caiu então nessa prostração, né, que ela se sentiu assim mais triste, né, entristecida e tal, né, prostração mais intensa. Foi o momento que os obsessores encontraram para atingir ela, né? Então, aí, naquele momento, depois do nascimento do filho, ela se sentiu mais suscetível a essas influenciações, né? E daí veio as provas para que ela enfrentasse, né, o passado que estava se mostrando para ela, né? É claro que veja que foi ela, né, que se permitiu isso, né, com o momento que ela deixou a guarda, né, em aberto para que os desencarnados, esses espíritos, fossem a ela. É um processo de obsessão, né, que é muito comum acontecer, né? A gente não vê a pessoa, né, numa situação assim bastante, não sabe o que aconteceu com ela, o que ela fez, né, qual que é a ligação que tem, né? E nessa ilustração aqui, né, mostra bem, né, que a vinculação que tinha um com o outro e o momento oportuno, o momento certo que os espíritos acharam para poder influenciar ela. E bom, ali então havia outros espíritos, né? Também infeliz, né? Perseguidores. De todos os enfermos psíquicos, somente a jovem, então, aquela jovem, né? Dos 5 que estavam ali, somente a jovem resoluta a que nos referimos conseguia aproveitar o nosso auxílio 100%. Palavras do André Luiz, né? Então, todos ali estavam sendo ajudados, mas só quem recebia ajuda e aproveitava toda a ajuda vinda era aquela senhora que estava, uma jovem senhora que estava mais voltada à recuperação, que estava contribuindo com a sua vontade
para sair daquela enfermidade, porque ela mostrava a ela um esforço para reagir contra o assédio, contra os elementos que a cercavam. Então ela estava envolvida naquela energia boa, né? Então ela se que ali naquele ambiente, em todo ambiente que nós estamos, né, tem energias boas, salutares, e tem energias deletérias. E aí a gente se afiniza com aquela energia que nós temos maior vocação, maior afinidade, né? Então alguns se aproximam mais de energias ruins e outros de energias boas. E no caso dela, ela estava então envolvida naquela energia boa. E veja que ela todo aquele ambiente que estava ali das possessões e dos espíritos ali nervosos, né, irritados, raivosos mesmo, né, com figuras assim horrendas, aquela moça que estava em recuperação, que estava em melhores condições, ela sentia-se tranquila, quase feliz. É isso que Jesus ensina para nós, né? Quando ele diz assim: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Então, nós podemos estar num ambiente totalmente desequilibrado, num ambiente assim de uma guerra, uma atmosfera espiritual tão desajustada, desequilibrada, e a gente pode estar tranquilo se nós conseguirmos esse equilíbrio que essa senhora estava demonstrando naquele ambiente, né? Ela estava num ambiente que tinha muitas coisas desequilibrantes, desajustadas, mas ela sentia-se o quê? Sentia-se tranquila, quase feliz, é a palavra do André Luiz. Então, o Alexandre, né, trazia aquela situação, né, como exemplo, né? Observe essa senhora, né? Ela realmente está no caminho da cura, né? Ela está de fato buscando a cura. Percebeu a tempo que a medicação, qualquer que seja, não é tudo no problema da necessária restauração do equilíbrio físico. Então, aquela lembrança que nós tivemos na reunião passada, né? A pessoa pode se medicar, pode passar até por intervenções cirúrgicas e tudo mais, mas isso não é tudo, né? O socorro, ele vem quando o enfermo desejoso de restabelecer-se, né? Quando ele está desejoso de restabelecer-se. Então, aí ele desenvolve em si mesmo a capacidade de resistência e, ele diz aqui, colaborando conosco no interesse próprio. Ele contribui para a recuperação. Hoje a própria medicina já observa isso, né? Que a parte significativa da recuperação do enfermo depende dele, até da família também, né? De todo o envolvimento. Então ele já percebe isso. Então ela sentia-se amparada, né, naquelas redes de vibrações protetoras, e ela emitia energias mentais que repelia, né, de certa forma, aqueles espíritos que estavam ali tentando oferecer influência. Dona Lalinha, a senhora quer comentar? É que eu estou pensando aqui, qualquer lugar que a gente tiver, se a gente emitir bons pensamentos, eu acho que já é muita coisa. Já não pode ficar com sentimento de mágoa e assim, de coisa negativa. Um inimigo encarnado, ele é menos perigoso do que um desencarnado. Então, se eu tenho um inimigo aqui desencarnado, eu tenho que fazer o possível para me trazer ele para o meu lado. Porque eles estão em vantagem, né, em relação a nós. Eles sabem o que a gente sente, sabem as nossas fragilidades. Se ele foi embora primeiro que eu, aí eu estou em desvantagem, né? Mas se eu for embora primeiro que ele tem nada a ver, porque eu não odio ele me odeia. Então, assim, a gente sempre, se tiver um inimigo, a gente tem que trazer para o nosso lado. Não pode deixar inimigo pendente.
Graças a Deus. Reconcilia-se com seu adversário, né? Disse Jesus, enquanto está com ele aqui. Graças a Deus, eu não tenho inimigo que eu não goste. Agora, que não gosta de mim, aí eu não posso dizer, né? É. Então, eu não posso dizer que eu tenho inimigo que não me ame. Alguém que me odeia, eu não sei, mas eu, graças a Deus, não odeio ninguém, amo todo mundo. Todos que estão aqui, os que já se foram, nossa, tem grande afinidade com todo mundo, mas muitas das vezes a gente tem inimigo que a gente nem sabe quem é. Acontece, né? É. A gente não sabe o que fez, né? O que aprontou, né, dona Lalinha? Eu não sei É, o que às eu vezes, aprontei nas minhas vidas. às vezes não foi nessa vida agora que eu fiz essa aprontação com ele. Então, eu É. tenho ele comigo, mas eu não sei como é que eu vou procurar amizade com esse inimigo se eu nem sei se ele é meu inimigo. Aí é difícil, nesse caso é difícil. Agora, um amigo, um inimigo que você sabe que ele é inimigo, ele- que ele tem aversão contra ti, então tem que procurar a reconciliar. Enquanto está Porque perto. Então, enquanto está por perto. um meio caminho andado, porque a hora que a gente chegar do outro lado, já uma coisa a menos para a gente lutar, né? Muito bem, nosso horário está terminando. Está faltando 3 minutinhos. Então vamos partir para o encerramento, né? Aí na próxima a gente relembra esse, isso que Essa nós estudamos hoje. Vou mandar esse link depois para as pessoas que não puderam estar presentes também ouvir, né? Daí nós encerramos o capítulo na semana que vem. E já entramos no outro do passe. O outro é o passe. E vamos ficar com essa frase que ele deixou aqui, que nós vamos lembrar no início da reunião que vem, que é o seguinte: apenas o doente convertido voluntariamente em médico de si mesmo atinge a cura positiva. E aí a senhora isso, faz a oração final para nós? passa. Então vamos continuar com o nosso pensamento elevado ao nosso Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai, e pedir a eles que sempre continuem nos dando oportunidades para aprendizados bons quanto esse, e nos dê muita força e coragem para exercer sempre o caminho do perdão, do amor e da fraternidade. Agradecer, porque uma oportunidade dessa é poucas em muitas. Então, agradecer por nos ter dado essa oportunidade de estar tendo esse aprendizado e agradecer também pelas bênçãos concedidas a nós, a nossos familiares, de todos nós que estamos aqui presentes, dos nossos vizinhos, amigos, parentes, e todas as pessoas. Pedir também que encaminhe também a minha amiga, que foi ontem, pedir a Deus para que mostre a ela um caminho que ela possa alcançar um caminho mais fácil, porque ela é uma pessoa muito boa aqui na Terra. E que Deus nos abençoe todos os dias da nossa vida. E vamos assim encerrar nossa leitura de hoje, o nosso estudo. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão.